começar então esse bate-papo. Na verdade, a gente estava chamando de aula, mas na verdade eu acho que vai ser mais um bate-papo sobre HTML5, que eu até chamei de 30 minutos de HTML5. E na verdade é mais uma conversa para mostrar algumas coisas interessantes que podem ser feitas com HTML5 e especialmente para dispositivos móveis, considerando o acesso à web pelos dispositivos móveis. Primeiramente, queria agradecer pela Mob Geek, pelo convite de participar. Já me falaram que tem bastante gente assistindo, então isso é uma boa, eu acho ótimo poder falar aqui para vocês e contar um pouco, poder espalhar um pouco a palavra do HTML5 para que a gente possa cada vez mais trabalhar por um princípio de uma web aberta e uma web livre. Bom, depois eu vou tirar os slides para vocês poderem ver o vídeo, a gente conversa um pouquinho por vídeo. Só antes de começar, eu queria só avisar para vocês que vocês podem fazer perguntas no campo de comentários, que fica do lado direito do vídeo. Então, vocês que estão assistindo, vocês podem fazer perguntas e depois eles me passam por texto essas perguntas. Bom, esse sou eu, meu nome é Reinaldo Ferraz, eu trabalho no escritório brasileiro do W3C. Eu trabalho com desenvolvimento web há aproximadamente 12 anos, ou um pouquinho mais, eu comecei a mexer com web por volta de 1998, quando a gente ainda desenvolvia sites com tabelas, quando nem se pensava em dispositivo móvel, numa época que o KD era o grande buscador que a gente tinha para poder fazer uma pesquisa, que todo o cadastro tinha que ser feito pelo site, você não tinha um robô que fizesse a pesquisa de conteúdo para poder colocar na sua página. As páginas eram hospedadas em páginas gratuitas, só poderiam ser hospedadas em sistemas como GeoCities, e foi uma época bem interessante porque o desenvolvimento web nessa época ele seguia uma linha de desenvolvimento voltado para o navegador. Então você desenvolvia pensando no Internet Explorer, rezava para testar para que funcionasse no Netscape, então você utilizava elementos que só funcionavam em determinado browser, e hoje isso mudou. Isso eu vou explicar um pouco mais adiante, mas hoje mudou. Hoje a gente desenvolve web pensando no padrão. Então, esse padrão ele é um padrão internacional, que é para ser utilizado na maior gama de dispositivos para garantir a interoperabilidade, não só de navegadores, mas também de dispositivos e outras tecnologias que possam surgir aí pela frente. Só para falar rapidamente, o escritório W3C, ele começou as suas atividades aqui no Brasil em 2007, e é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet e do NIC.br. O principal objetivo de trazer um escritório do W3C para o Brasil era estimular que a comunidade brasileira ela possa desenvolver cada vez mais padrões de modo internacional, para que ela possa levar esse tipo de conteúdo para uma discussão internacional, que o Brasil não seja apenas adotador de padrões de desenvolvimento web. E o W3C ele foi criado em 1994 pelo Tim Berners-Lee, e de lá para cá ele já desenvolveu centenas de padrões, e todos esses padrões eles são os padrões que nós conhecemos, que são as recomendações do W3C. Na verdade, se a gente for considerar, qualquer um poderia pensar em desenvolver um padrão e publicar na internet. Só que qual que é a grande vantagem dos padrões do W3C? São padrões livres, são padrões abertos, e que você não precisa pagar nada, e você não precisa justificar, você não precisa justificar para o W3C, por exemplo, para poder criar um tipo de navegador, criar um tipo de página que utilize as tecnologias do W3C. Então, esse é o grande objetivo. O W3C é uma instituição aberta que as pessoas podem participar das discussões de fomento de padrões. Bom, então a ideia é, acho que agora a gente bater um papo sobre o HTML5. A ideia dessa conversa é mostrar para vocês algumas coisas interessantes que o HTML5 tem considerando os dispositivos móveis. Mas antes eu queria contar um pouco da história do HTML5 até onde a gente chegou com o desenvolvimento dessa tecnologia para que hoje a gente tenha um tipo de web num dispositivo que cabe dentro do nosso bolso.
Então, esse daqui é só um slide só para apresentar para vocês o histórico do desenvolvimento do HTML5. Então, desculpa, o histórico do HTML. Ele começou, surgiu em 1991. A primeira tag, o HTML, foi criado, surgiu numa página web do Tim Berners-Lee. E depois, com o tempo, ele foi evoluindo. Em 94 surgiu o HTML2, 97 foi para o HTML 3.2, depois chegou no 4.1, que era uma versão do HTML que foi muito utilizada. E aí o W3C começou a trabalhar com o princípio do XHTML, que para os desenvolvedores, acho que os que lembram da época de se usar XHTML, muitos ainda até utilizam XHTML até hoje, ele tinha uma forma de se desenvolver, de se trabalhar muito interessante, porque você tinha que abrir e fechar todos os elementos, você precisava, não podia colocar letras maiúsculas, tudo tinha que ser muito certinho, especialmente para trabalhando com XHTML strict. Só que, paralelo a isso, o grupo do WattWG, que não concordava muito com os caminhos que o W3C estava seguindo com o XHTML, criou foi um grupo criado por empresas desenvolvedoras de software, de browsers, para auxiliar o desenvolvimento do HTML. Então, eles seguiam pelo desenvolvimento do HTML e o W3C estava seguindo com o desenvolvimento de HTML e XHTML. Então, o que o W3C fez? Em 2009, ele descontinuou o XHTML, que estava na sua versão, começou a se trabalhar a versão, chegou a se trabalhar um pouco da versão 2, mas ele parou o XHTML na versão 1.1 e seguiu junto com o AWG para desenvolver e dar corpo para o HTML5, que hoje é o que a gente vê. Então, todas essas empresas de browsers, como Apple, Google, Microsoft, Mozilla e Opera, todas elas participam, elas são filiadas ao W3C para poder participar e poder participar das discussões e participar de de toda a evolução dos padrões de HTML, do HTML do W3C. Não, na verdade, não só do HTML, de diversos outros padrões que o W3C propõe. E aqui é só para mostrar para vocês um pouco do status que o HTML5 está hoje. E isso é um screenshot de hoje mesmo, da documentação do HTML5. Hoje ele está como candidato à recomendação, que é um último passo antes de se tornar a recomendação, que deve acontecer nos próximos anos. Então, já é uma documentação que já vem sendo trabalhada há um bom tempo e já está em vias de se tornar uma recomendação oficial. Vocês vão me perguntar, falar, poxa, mas enquanto não virar recomendação, eu não posso colocar isso no meu site, eu não vou desenvolver seguindo isso, porque ainda não é uma documentação oficial, não é uma recomendação final. Eu só queria lembrar que uma documentação que ficou por muito tempo como candidato à recomendação foi o CSS 2.1, e ele virou uma recomendação oficial, se eu não me engano, foi em junho do ano retrasado. Então, já faz um bom tempo que essa recomendação ela vinha sendo trabalhada, mas os browsers já estavam implementando esse tipo de documentação, esse tipo de tecnologia. Então, é o que vem acontecendo hoje com o HTML5. A gente percebe uma grande aceitação de mercado, isso acho que é o mais importante, que o HTML5 ele foi bem aceito pelo mercado, para se tornar uma plataforma que a gente pudesse usar em qualquer dispositivo, uma plataforma que fosse interoperável, que a gente pudesse trabalhar em diversos dispositivos, inclusive até dispositivos que hoje a gente ainda nem sabe que podem existir e que podem dar acesso à web. Aqui é só para fazer uma comparação rápida. Esse aqui é um desenho da web de como ela era em 2001. Como a gente tinha a interface com o usuário, que era basicamente trabalhada com um dispositivo de mouse e teclado, ela acessava as informações do browser, e essas informações, o que a gente tinha na web, eram documentos HTML, CSS e JavaScript. No máximo que a gente poderia considerar como mídia, eram imagens, GIF, JPEG e PNG, que o browser fazia o tratamento para poder enviar para o usuário. Em 2011, isso já mudou bastante, inclusive considerando que grande parte dessas aplicações elas já estão trabalhando com HTML5. Então, o que a gente tinha antes de web,
que era só imagem, imagem bitmap, que era GIF, JPEG, PNG. Hoje a gente já tem suporte a SVG. Hoje a gente pode publicar fontes na web, a gente pode ter um tipo de fonte no nosso site que ela não é uma imagem. Você pode trabalhar esse conteúdo com CSS para que essas fontes elas façam parte do seu site, elas estejam na nuvem, em algum servidor. E elementos de áudio e vídeo, também considerando elementos de mídia. E os documentos também eles mudaram, na verdade não mudaram, eles cresceram. Então, eles tiveram uma evolução, HTML, CSS, JavaScript, mas a gente também tem documentos de MFML, SVG, metadados, isso também é um ponto importante a ser citado, porque a web em 2001, ela era uma web só de hiperlinks. Ela tinha uma relação de dados baseado somente em hiperlinks. Então, o acesso ao conteúdo de páginas era basicamente de uma página para outra através de links. Então, o servidor era um repositório de páginas HTML. Hoje, os servidores eles são repositórios de dados que utilizam as páginas HTML para puxarem esses dados e fazerem a interconexão entre eles. E aí o browser consegue entregar para o usuário um resultado final. E aí tem diversas outras coisas que o browser consegue fazer o trabalho baseado em HTML5, por exemplo, o Web Storage, a gente poder colocar um conteúdo dentro da máquina do seu usuário, para que quando o seu usuário estiver offline, você possa trabalhar na sua aplicação, ele salve esse conteúdo na máquina do usuário, quando o seu usuário fizer o login novamente, ele envia todo esse conteúdo para lá. Então, são diversos os avanços que tiveram nesses 10 anos, considerando 2001 para 2011. E mesmo o acesso do usuário. O que a gente falava antes só de mouse e teclado, hoje a gente tem interface touchscreen, temos acelerador, televisão, GPS, microfone, câmera, a gente consegue acessar interfaces só utilizando movimentação de câmera. Então, existem diversas aplicações que hoje já são possíveis graças à evolução da web, a evolução do HTML5. E aí, acho que entra um ponto para a gente se questionar, mas, então, por que utilizar HTML5? Tá, Reinaldo, você comentou lá no começo que HTML5 é legal, ele é aberto e tudo, mas por que eu devo utilizar o HTML5 no meu desenvolvimento, especialmente considerando o mobile? Então, eu trouxe, eu coloquei aqui nesses slides 3 exemplos que talvez possam ilustrar um pouco e até justificar um pouco o porquê a gente pode pensar no desenvolvimento baseado em HTML5. O primeiro deles é o mercado. O mercado ele abraçou o HTML5, o mercado ele trouxe todo esse desenvolvimento da web focado em produtos. Então, todos esses produtos que eu estou mostrando aqui, a grande maioria deles, ele já utiliza HTML5 na entrega que ele faz para o seu usuário. Alguns deles pode ser que até só mudem o doctype, mas isso já é um primeiro passo para poder entregar um conteúdo considerando o futuro que a gente vai ter do desenvolvimento da web. O segundo são os browsers. A gente tem um grande mercado de browsers, eu coloquei só os 5 mais importantes aqui, mas a gente tem um mercado de outros browsers muito grande. E, como eu disse, antigamente a gente tinha uma guerra que era para o desenvolvedor ter que desenvolver um tipo de página que funcionasse em determinado browser. Hoje, a guerra é ao contrário. Os browsers eles estão correndo para implementar o padrão do HTML5 da forma mais adequada para que o desenvolvedor ele tenha que seguir um padrão que foi criado internacionalmente por um consórcio internacional que todas essas empresas fazem parte para que a gente tenha uma web que funcione adequadamente em todos eles. Então, para eu ter certeza que a minha página vai funcionar bem no Firefox, no Chrome ou no Safari, eu posso ter o ideal é que eu siga os padrões que eles também estão seguindo no seu desenvolvimento. E esse site que eu coloquei aqui, html5test.com, ele é bem interessante porque você consegue verificar como o seu browser dá suporte ao HTML5 e até verificar como os outros browsers estão dando suporte e a que tipo de recursos ele está dando do HTML5. Porque o HTML5 ele não é um pacote fechado que o desenvolvedor de browser pode dizer, ok, eu vou instalar, eu vou implementar esse recurso, todos os recursos, ou não vou implementar HTML5. Ele vai sendo colocado por partes, até porque
conforme o desenvolvimento do HTML5 foi criando cada vez mais corpo, eles já tinham cada vez mais recursos para poder implementar esse tipo de conteúdo. E por último, os dispositivos. Eu coloquei aqui uma gama de dispositivos, tem alguns que a gente não consegue ter nem ideia do que sejam, mas a ideia é imaginar que daqui a 5 anos, imaginar que hoje a tecnologia mais moderna que a gente tem de acesso à informação é o tablet, mas daqui a 5 anos pode ser que essa tecnologia, esse dispositivo, seja outro, seja uma geladeira, seja um carro. Já existe uma geladeira no mercado que tem um visor na tela, não é aquela geladeira que ela te avisa que o leite está acabando, mas é uma geladeira que tem um dispositivo, um visor na tela que você pode ver a previsão do tempo, você pode anotar receitas em um calendário, você pode sincronizar o seu calendário com o Google Calendar. Então, você considerar a web como uma grande interface. E, na verdade, é exatamente isso que a gente trabalha falando do HTML5. Na verdade, a gente fala de Open Web Platform, que é o conjunto de tecnologias que permite que o conteúdo da web ele seja multiplataforma. E não só multiplataforma para dispositivos, por exemplo, como está mostrando aqui o tablet, o computador, televisão ou videogame. Não, para a indústria, para o mercado também. Então eu tenho o mercado de game, o mercado de entretenimento digital, o mercado de mobile. Todos esses mercados, o objetivo é que eles possam utilizar a web como a grande plataforma de desenvolvimento e a grande plataforma para integrar os seus serviços. Imaginar que uma pessoa que está, por exemplo, a gente está mostrando ali uma imagem de healthcare, uma pessoa que está num hospital, utilizando o seu tablet, ela pode chegar em casa e fazer essa mesma conexão com o seu computador, e sem ter que instalar plugin nenhum, só utilizando as tecnologias abertas da web. Então, o que eu queria falar para vocês agora, já falando um pouco mais na linha do desenvolvimento, o que o HTML5 traz para o desenvolvedor? O que melhora na vida do desenvolvedor que vai começar a utilizar HTML5? Eu creio que muitos de vocês que estão assistindo já devem ter visto algumas coisas que eu vou mostrar aqui, até alguns recursos e as novidades, mas eu queria mostrar que o HTML5 ele veio para facilitar muita coisa, e para o desenvolvedor isso vai ajudar bastante. Por exemplo, doctype. Doctype é aquela informação que a gente coloca no topo da nossa página para dizer que tipo de conteúdo que eu vou apresentar ali, qual é a versão do HTML, qual é o tipo de HTML que eu estou exibindo por ali. Quem usou o HTML4, o XHTML, com certeza já deve ter lembrado daquele monte de letras, e eu duvido que alguém saiba de cor o doctype do HTML ou do XHTML, strict ou transitional. É impossível alguém saber de cor e decorar isso. Então, o risco que se tem de copiar e colar alguma coisa errada é muito grande. Então, primeira coisa para facilitar, poxa, para que a gente precisa de uma coisa tão grande, sendo que a gente está trabalhando com HTML? Então, o objetivo é que agora a gente comece a trabalhar com, não precisa mais dizer necessariamente HTML5, ou um de HTML6, HTML11. A gente trabalhe pensando em HTML. Por isso o objetivo de transformar o doctype, que é a primeira informação, a informação fundamental para o seu browser começar a se preparar para renderizar aquela página, ele seja exibido de forma adequada. Outra coisa que o HTML5 trouxe de bom para o desenvolvedor foi a semântica. Então, quando a gente tinha que desenvolver uma página, você criava um tipo de página com aquele monte de divs, e utilizando IDs, você fazia a relação do que seria cada um deles, divs ou classes. Então você utilizava um div para cabeçalho, um div para navegação, um div para artigo, seção, e por aí vai, mesmo div para rodapé. Hoje, o HTML5 ele trouxe o quê? Semântica. Então, eu consigo dar cada vez mais contexto ao conteúdo que vai dentro de cada uma dessas tags. Então, eu estou dando mais informação para o meu navegador, para uma tecnologia assistiva, para o meu dispositivo, para um sistema de busca. Então, eu sei que informação que está dentro de um header é informação de cabeçalho. Informação que está dentro do nav é uma informação de navegação.
Aside é um conteúdo relacionado. Section é o elemento principal da minha página. Footer é o rodapé, e por aí vai. Eu não preciso que as tecnologias elas fiquem cada vez mais tendo que procurar e tentar identificar o que é o conteúdo inteligente da minha página, sendo que eu posso passar essa informação inteligente para o meu usuário. Formulários, aí acho que entra a parte legal, que está relacionado com o bate-papo de hoje para falar sobre mobile. Os formulários eles tiveram uma evolução muito grande no HTML5, então surgiram diversos campos de formulário, porque antigamente para se fazer um formulário, o que a gente precisava fazer? Campo nome, utilizava input type text. E-mail, input type text. Telefone, input type text. URL, input type text. Hoje em dia, esses campos mudaram. Esses campos, a gente tem novos tipos de input type para cada campo de formulário. E o que eu ganho com isso? Eu ganho informação. Eu consigo passar mais informação para o meu browser, para o meu dispositivo, para qualquer outra tecnologia que possa trabalhar esse conteúdo de forma adequada. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é uma lista de tipos de input type. Então, esses que estão em vermelho, keyword, são os tipos de input type. Alguns deles vocês já conhecem, das outras versões do HTML5, do HTML. Então, você tem input type hidden, input type text, input type checkbox, hardbox, file. Mas olha só os novos input types que surgiram. Search, para um campo de busca, tel, para a utilização de telefone, URL, para a gente relacionar a uma página web que a pessoa precise preencher, e-mail, date, time, month, week, tudo relacionado com data, tudo isso fazendo uma relação diretamente com períodos que a pessoa precisa preencher dentro de um campo de formulário. Só para vocês também terem uma ideia, esse campo de esse box que eu coloquei aqui do lado de um calendário, se você for tentar fazer com JavaScript, eu dei uma pesquisada por alto de um script legal para a gente poder fazer esse tipo de calendário, eu preciso de pelo menos 200 linhas de script para poder fazer esse tipo de calendário, desse picker de calendário, que eu tenha que selecionar uma data. Utilizando HTML5, eu só utilizo um atributo, que é o input type date. Eu utilizando esse atributo, eu consigo dizer para o meu navegador que eu estou colocando uma informação de data. E se esse navegador ele dá o suporte adequado a esse tipo de input type, ele vai apresentar esse conteúdo da forma adequada. Só para alertar vocês, eu até mostrei naquele slide anterior vários outros input type, o tipo de input type relacionados com data. Date time, month, week, time. Todos esses, eles ainda estão na documentação, mas eles têm um aviso na documentação que esses tipos de input type, eles correm o risco de ficar fora da especificação final. Então, quando for trabalhar elementos relacionados à data, utilizar sempre o input type date. Então, o que acontece quando eu utilizo o input type date? Eu até coloquei... antes deixa eu explicar uma outra coisinha. Eu coloquei esse exemplo aqui só para mostrar para vocês como funciona, como seriam outros input types relacionados que funcionariam bem num dispositivo móvel. Então, eu estou colocando um input type e-mail, input type URL e o input type tel, só para mostrar para vocês como isso vai funcionar num dispositivo móvel. Eu vou mostrar para vocês isso funcionando num browser e vou mostrar também isso daqui funcionando num dispositivo móvel. Aqui é só para vocês terem uma ideia, mas isso eu vou mostrar para vocês funcionando. Isso daqui é uma imagem de um iPhone, a qualidade está bem ruim dessa imagem, mas ele mostra que quando eu faço a seleção, quando eu entro num campo de formulário, esse campo de formulário está com um campo input type tel, ele mostra no iPhone o teclado numérico. E se eu utilizar o campo e-mail, se eu entrar num campo do input type e-mail, ele me mostra a possibilidade de colocar o arroba, possibilidade de colocar o ponto. Tudo isso porque o dispositivo ele já estava dando suporte ao HTML5 e ele já preparou um tipo de tratamento para esse formulário que vai beneficiar o usuário. Então,
o usuário de dispositivo móvel que estiver acessando uma página HTML5 e o seu dispositivo ele tiver essa possibilidade, ele vai facilitar muito para você não ter que ficar clicando em botõezinhos específicos para ter que mudar o teclado de numérico para alfanumérico. Eu até trouxe um exemplo aqui, eu deixei esse QR Code, eu até devia ter avisado vocês antes para vocês poderem até fazer um teste, mas acho que isso daqui vai ficar disponível depois para vocês poderem acessar. Eu queria mostrar esses novos input types funcionando. Eu vou mostrar primeiro ele funcionando no browser e depois eu vou mostrar ele funcionando no telefone celular. Então esse daqui é o exemplo que eu estava mostrando, que eu estava comentando anteriormente desses novos input types. Esse input type color, ele também corre o risco de sair do HTML5 e é uma pena porque ele tem uma função muito interessante, porque quando eu clico nesse input type, eu abro um picker de cor, isso nessa última versão do Chrome que eu estou utilizando. Lembra aquele input type date? Deixa eu aumentar um pouco, que eu acho que vai facilitar um pouco para enxergar. Lembra aquele input type date que eu havia comentado? Eu coloco simplesmente um atributo dentro desse input type e ele me mostra isso daqui. Ele me mostra o picker de data no HTML5. A mesma coisa funciona no datetime local, month, isso considerando também aquilo que eu falei, que esses novos input types, eles correm o risco de ficar fora. E-mail, ele não tem, quando a gente utiliza ele no browser, ele não tem uma diferenciação. A mesma coisa no campo de telefone e mesmo de URL. Agora, eu queria mostrar para vocês isso funcionando num telefone celular, como essa página ela vai ser exibida. Essa mesma página sendo exibida num telefone celular. Então, talvez não vai ser possível enxergar tão bem, mas eu queria só mostrar para vocês. Então, essa daqui é um telefone celular mostrando aquela mesma página. Aqui em cima vocês veem, está um pouco complicado para se ver, mas aqui o input type date. E quando eu clico no input type date, nessa versão do Android, ele já me abre um calendário para que eu possa escolher o tipo de data que eu pretendo colocar. Lembra o caso do telefone, e-mail, URL? Então eu tenho aqui o campo de telefone. Esse aqui é o campo de telefone. Quando eu clico no campo de telefone, ele abre o meu teclado numérico. Se eu selecionar, por exemplo, o campo e-mail, ele volta para o teclado alfanumérico e já com as possibilidades de colocar .com e arroba no meu formulário, para facilitar o meu preenchimento. E o campo color, nesse caso, como ele não dá suporte, ele simplesmente coloca como um campo texto. Então, quando o HTML5 não dá suporte, quando o HTML5 ele não dá quando o browser não dá o suporte ao HTML5, ele transforma ele num campo texto. Então, se você pegar versões mais antigas, por exemplo, de um Internet Explorer, ele vai ter essa mesma situação. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês ainda nesse celular, que são alguns atributos novos. Apesar que eu acho que eu vou voltar para o browser primeiro, eu queria mostrar essas páginas pelo browser antes. Então, isso que eu estou mostrando para vocês são alguns atributos que são colocados dentro dos formulários em HTML5. Então, por exemplo, alguns deles que são interessantes. Eu posso colocar um tipo de lista dentro de um campo de texto, uma lista já pré-definida, que ele vai autocompletar. Um atributo required. Para que serve esse atributo required? Para quando eu for enviar o meu formulário, ele me avisar. Ele não deixa eu enviar o formulário, porque aquele campo ele é obrigatório. Então, ele não permite que eu envie esse formulário. Isso com um simples atributo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, o required.
Eu vou aumentar um pouquinho mais. Isso com um simples atributo dentro do meu formulário chamado required. Tem algum outro atributo interessante que é o placeholder. Talvez vocês já devem ter utilizado num campo de formulário que você precisava colocar aquele texto que a pessoa, quando clicasse, ela começasse a digitar. Pois é, ele tem um atributo que você é, diz que existe um placeholder, e quando a pessoa clicar para digitar, esse conteúdo desaparece. E tudo isso funcionando também nos dispositivos móveis. Deixa eu voltar aqui para o telefone celular para mostrar essa outra aplicação. Que ele também, esses atributos, por exemplo, placeholder e required, eles também funcionam. Eu só queria voltar para vocês mostrar, por exemplo, aquele atributo placeholder que eu havia colocado. Quando eu clico para poder digitar, ele exibe o texto ainda lá, e quando eu começo a digitar, o placeholder desaparece. Se eu tentar enviar o formulário sem preencher nada naquele campo required, ele bate naquele campo e ele me diz que esse campo ele ainda é obrigatório. Então, tudo isso que eu estou mostrando, estava mostrando no browser, é possível fazer no dispositivo móvel. Então, no caso, por exemplo, de áudio e vídeo. Áudio e vídeo também é uma novidade interessante que o HTML5 trouxe e que também pode ser utilizado no dispositivo móvel. Então, aquela funcionalidade de colocar um elemento de vídeo, um elemento de áudio e colocar os tipos de fonte de áudio e vídeo, eles também funcionam no dispositivo móvel. Eu posso colocar esse conteúdo na minha página web e ele já tem um bom suporte para isso. Aqui é só para mostrar para vocês como está o suporte desse elemento de vídeo dentro do HTML5. Então, a grande maioria dos browsers, inclusive os browsers para dispositivos móveis, eles já dão suporte a essa tecnologia de utilização de vídeo no HTML5. Existe a única barreira com relação a isso, que é a questão de codecs, que eu queria mostrar para vocês dentro de uma outra tela, mas acho que isso talvez eu não tenha tempo para mostrar. Existe uma situação que ainda existem alguns codecs, eu não estou lembrando de cabeça quais são eles, que funcionam corretamente no Chrome, no Safari, não funcionam no Firefox, alguns só funcionam no Internet Explorer, não funcionam nos outros. Então, ainda existe a questão de codecs ainda a ser tratada dentro dos vídeos em HTML5. Aqui era só para mostrar para vocês, eu não vou mostrar no celular, porque acho que ele vai levar um tempinho mais para carregar, mas eu só queria mostrar o elemento de vídeo, como ele exibe o conteúdo na tela. Então, esse daqui é uma tela da última conferência web do W3C Brasil, que eu convido vocês a participarem também. A edição de 2013 vai acontecer em outubro, a data vai ser divulgada em breve. E esse daqui é um dos vídeos que nós transmitimos, nós fizemos da conferência, e estão todos disponíveis na página da nossa conferência. Essa aqui é uma palestra do Luli Hadfire, que fez a abertura do evento, fez a palestra inicial, foi aqui em São Paulo. E tudo isso utilizando só aqueles elementos de vídeo do HTML5, aquelas simples tags que eu coloquei naquela apresentação. Só para mostrar para vocês que aquilo que eu havia colocado naquele vídeo é basicamente isso que está na tela. É um elemento de vídeo com os três tipos de fonte os três tipos de fonte do vídeo que ele está capturando, porque nem todos os browsers dão suporte a todos eles. Isso ainda é uma questão ainda a se definir, até por questão dos browsers, eles têm interesses comerciais em cada um utilizar o seu codec, então não é bem uma questão do W3C em si, e sim o tipo de tecnologia que os browsers eles estão disponibilizando nos seus navegadores. Geolocalização um outro elemento que funciona, uma outra API do HTML5 que funciona também no dispositivo móvel, que funciona muito bem.
Eu acho que no dispositivo móvel é onde faz mais sentido a gente trabalhar e considerar a geolocalização. Eu queria mostrar aqui um exemplo rápido mesmo no browser, mas que também funciona no dispositivo móvel. Então, a API de HTML5, ela é muito simples, a API de geolocalização. Ela simplesmente ela pede a minha localização utilizando informação de GPS, informação do meu IP ou informação de uma rede de rede sem fio, uma triangulação de antenas de rede sem fio, para poder identificar a sua localização e aí você poder tratar essa latitude e longitude, talvez mostrando em um mapa, mostrando outras aplicações. Eu vi uma aplicação muito interessante que mostrava a previsão do tempo utilizando HTML5 e geolocalização. Então, o mais interessante é que quando você utilizar HTML5 com geolocalização, ele vai sempre te perguntar: olha, esse site está pedindo a sua localização. Então, por uma questão de privacidade, ele sempre tem que pedir essa sua autorização. E quando você permite, ele vai mostrar em que lugar você está no Google Maps. Ele não me encontrou adequadamente, porque eu estou utilizando uma rede fixa, então ele acabou caindo no centro da cidade de São Paulo. Bom, mas aí o que acontece? Mas o HTML5 ainda não funciona em browsers antigos, eu tenho algumas aplicações que precisam funcionar em versões antigas de Internet Explorer, e não funcionam até em versões antigas de Firefox. Então, para esse tipo de coisa, o que a gente precisa fazer? A gente ainda precisa trabalhar algumas bibliotecas que eu vou falar na sequência, mas só para mostrar para vocês como anda a implementação do HTML5, essa daqui é uma tabela baseada naquele site no html5test.com, de números de 0 a 500, de como anda a implementação do HTML5 nesses browsers. Então, olha só como andam os principais browsers, o Chrome 27, Firefox 22, Safari, Opera, todos eles já estão com mais de 400 pontos. Então, já tem uma grande implementação de HTML5. E quando a gente fala de mobile, a implementação também está muito boa. Então, os testes que eu fiz agora foram no Chrome, numa versão de Chrome, e acho que foi até a Chrome 25. Firefox Mobile, Opera Mobile, todos eles já têm eles aceitam muito bem os recursos do HTML5. Então, você já pode desenvolver aplicações utilizando HTML5, considerando seus dispositivos móveis. Caso o navegador que você utilize não dê suporte, você pode utilizar uma biblioteca, por exemplo, o Modernizer, que é uma biblioteca para que você dê suporte a elementos de HTML5 que o seu navegador não dá. Então, se você quer trabalhar com aqueles elementos semânticos e o seu navegador não dá suporte, você pode utilizar o Modernizer, que ele vai fazer um trabalho utilizando scripts para poder visualizar entregar aquele conteúdo de uma forma adequada, mesmo sabendo que seu navegador não dá suporte ao HTML5. E só para fechar, o que ficou de fora do HTML5? Então, a gente viu que muita coisa nova entrou, mas algumas coisas saíram do HTML5, especialmente o elemento fonte, que já foi tarde, mas muita coisa relacionada à formatação visual. Então, alinhamento, bordas, espaçamento, altura, largura, tipo de margem, tudo isso foi para dentro do CSS. Então, tudo que for formatação visual deve ir para dentro do CSS. O que for estrutura de documento fica dentro do HTML. Então, o HTML5 ele veio para conseguir separar cada vez mais e separar mais ainda esse tipo de estrutura, de apresentação da estrutura do documento. Então, isso vai acho que crescer cada vez mais, o CSS está ganhando cada vez mais força, está ficando cada vez mais poderoso e faz muito mais sentido a gente ter um modelo de apresentação dentro do CSS. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado, foi um bate-papo rápido agora, quando eu voltei para o horário eu já passei até alguns minutos do meu tempo, mas esse é o meu Twitter, acho que é a forma mais fácil de entrar em contato comigo, se for o caso. E, bom, queria agradecer novamente ao MobGeek e estou aberto para algumas perguntas.